Eu ingressei na Faculdade de Direito de Santa Catarina, da universidade, ainda não era universidade, em 1952. E eu vim de uma turma do Colégio Estadual Dias Velho, uma turma que, aliás, se classificou muito bem em todas as fases do vestibular. E frequentei a faculdade durante o ano de 1952 inteiramente, depois 53, porque eu havia me transferido, nomeado para Lages e tal, para uma outra função, perdi e tal, aí tive que repetir um ano, mas acabei me formando em 57. Tive o privilégio de ter sido orador da turma numa época de grande ebulição nacional das realizações do Juscelino Kubitschek, com seu desenvolvimentismo e um início já da geração da inflação. Mas uma época extraordinária da vida do país. Depois disso, comecei a advogar, instalando um escritório sozinho. Depois me associei ao Dr. Enio Luz, trabalhamos juntos durante vários anos e tal. E em 1965 eu fui escolhido em eleição no Conselho da Ordem dos Advogados para completar uma vaga de uma pessoa que havia se afastado. E a partir daí eu me integrei na Ordem dos Advogados. Nas eleições seguintes eu participei da eleição, sempre fui bem votado e tal. Em 1970 era presidente o Dr. João Batista Bonassis, que renunciou por haver assumido uma função pública no Estado. Então eu fui eleito vice-presidente juntamente com o Dr. Antônio de Freitas Moura, que foi eleito presidente. Em 72, então, eu fui aí eleito presidente, cumpri os mandatos de 72, 73 e fui reeleito em 73, 74. Voltei a advogar plenamente. Nesse período, eu entrei em lista 2 vezes para o Tribunal de Justiça, mas na hora da escolha final não tive a aventura de ser o escolhido, mas os que o foram desempenharam muito bem as suas funções, os desembargadores Geraldo e Ungaretti. Mas já em 1989, quando eu já não cogitava mais de vir a ser desembargador, e eu havia cumprido em 87, 88, mais um mandato de presidente da Ordem dos Advogados, mas em 89 eu recebi um convite muito grato para mim, do desembargador Mai Filho, para que participasse de uma nova escolha de lista tríplice para o Tribunal de Justiça, em vaga decorrente da Constituição Estadual de 1989. Aceitei, fui bem votado no tribunal, concorri aí com figuras expressivas também, Dr. João Leonel Machado Pereira, que faleceu há cerca de 2, 3 meses e tal, e o Dr. Caum de Lages, também um advogado de muita expressão em Lages, e assumi no dia 22 de dezembro de 1989, na presidência da desembargadora Tereza Tanque. Eu fui eleito vice-presidente em 1999. Já então eu tinha praticamente 10 anos, já conhecia o tribunal, já atuava, já participava do órgão especial, intervinha nos debates e tal. Já tinha assim, um certo acatamento pelos meus pares, etc, etc e tal. Mas em 90, não sei se 98, mas em 99 seguramente, eu era substituto do corregedor. E, como tal, era o substituto eventual do vice-presidente, né? O presidente era o desembargador João Martins. E havia ali algum trato, de vez em quando, da vice-presidência com a presidência, eu comparecia e tal. E o desembargador João Martins e tal me prestigiava muito e coisa. E eu fui me entrosando já na vida administrativa do tribunal. Quando nós iniciamos o mandato, o presidente era o desembargador Xavier, e ele veio naturalmente cheio de ideias, né?
Ele constituiu um conselho de administração, trouxe para esse conselho aqueles que exerciam cargos de direção, que naquela ocasião eram 3 só, presidente, vice e corregedor. Ele trouxe esses 3 e mais ainda desembargadores mais antigos ou representativos de setores, e para lá estiveram. Conselho, desembargador Xavier, eu, o desembargador Wilson Guarani como corregedor, o desembargador Jorge Mussi, o desembargador Pedro Abreu, o desembargador Amaral, quer dizer, todos esses que vieram logo depois a serem presidentes, etc. e tal. E ali a gente passava, toda segunda-feira de manhã, a gente passava em revista os fatos da semana, as perspectivas da semana que estava se iniciando e tal, e os assuntos que estavam mais palpitantes. Bom, e na vice-presidência, o vice-presidente naquela ocasião era um cargo extraordinariamente acumulado de encargos. Digo por quê? Porque além da eventual exercício da presidência, tinha a presidência de todas as comissões, tinha funções de representação, era o presidente de todas as comissões, etc. e tal, e especialmente despachava os recursos extraordinários, civis e criminais, e os recursos especiais, civis e criminais. Além disso, os pedidos de suspensão de segurança, que eram frequentes e tal, de liminares, etc. e tal. Bom, aos poucos, sem que eu estivesse, digamos, pedindo socorro, mas nós vimos que havia necessidade da criação por exemplo, de uma primeira vice-presidência. Foi escolhido, então, o desembargador Francisco Borges. Mais tarde, de uma segunda vice-presidência, para distribuir um pouco esses encargos e tal. A minha atuação no Tribunal de Justiça, ela foi relativamente curta, mas eu tenho que foi, assim, extremamente marcante para mim, porque eu tive o ensejo, por exemplo, não sei se... Eu tive o ensejo de assinar como vice-presidente no exercício da presidência, que foi antes de assumir em caráter definitivo o tribunal, eu tive a oportunidade de assinar a resolução do Tribunal de Especialização das Câmaras. As câmaras, câmaras civis. As câmaras civis, até então, eram 4 e elas tinham idêntica competência. Elas julgavam matérias de direito civil, de direito processual, de direito acidentário, de direito de família, posse, propriedade, desquite, alimentos, tudo. Mandados de segurança contra o município, contra o Estado, contra autoridades estaduais, municipais, etc. e tal. E, afinal, todas elas tinham uma competência muito ampla. Cada desembargador tinha que examinar os seus processos para relatar, proferir voto e tal, e atento, eventualmente, na sessão a outros processos e tal, mas, de repente, ele era interrompido porque era chamado para proferir um despacho de urgência num agravo de instrumento, num pedido de liminar, etc., etc. e tal. E esses pedidos de liminar, de suspensão para concessão de efeito suspensivo em agravos, eram extremamente frequentes nessa ocasião. Por quê? Porque a Constituição, a Constituição abriu um leque de novos institutos, etc. e tal, e a legislação ordinária, em 1994, sofreu várias modificações de atualização do Código de Processo Civil, atribuiu ao tribunal originariamente, passou ao tribunal receber originariamente os agravos que antes eram encaminhados via juiz de primeiro grau, com as contrarrazões apresentadas lá e tal, então o processo vinha pronto e acabado aqui.
Mas, a partir de então, os processos chegavam no tribunal com pedido de tal, e os desembargadores das câmaras cíveis, a todo instante, tinham interrompido o seu trabalho trabalho de rotina, em gabinete e tal, para examinar um pedido de concessão de liminar e tal. Eu não quero me perder nesse caminho. Tal. Mas nós, então, quando da criação das câmaras civis, nós instituímos, entre outras, uma Câmara Civil Especial para serem providas por 2 desembargadores substitutos e mais o vice-presidente na presidência, etc. e tal. Isso já aliviava tremendamente o trabalho dos desembargadores da sua atividade normal para julgamento dos processos das câmaras, etc. e tal, e com a virtude de especializar 3 ou mais membros dessa Câmara Civil Especial no exame dessas matérias, que às vezes se repetem, etc., etc. e tal. Essa resolução que especializou o trabalho das câmaras. Então, nós constituímos três grupos de câmaras civis. Câmara Civil de Direito Civil propriamente dito, Câmara Civil de Direito Comercial e Câmaras de Direito Público. 3 grupos e tal. Então, com isso, já havia uma divisão, uma tríplice divisão das matérias, o que especializaria melhor os julgamentos, etc. e tal. Cuidamos também, tivemos a oportunidade de cuidar, de lançar assim uma ideia da especialização de algumas varas no Estado. Por exemplo, aqui foi instituída na ocasião a vara de direito bancário. Também em Joinville, porque em Joinville, quando eu estive lá fazendo uma visita, havia uma sala mais ou menos desse tamanho, com, sei lá, 30 metros quadrados e tal, e ela tinha as baterias ao redor, junto às paredes, de processos que lá estavam, especialmente em matéria bancária, né? Então, havia isso tudo, parte era da primeira Câmara, parte da segunda, da terceira, etc. e tal. E aquilo não podia ficar, tinha que ficar apenas numa Câmara de Direito Bancário que tivesse os olhos e as vistas para aquela matéria especializada. E assim foi. Foi, por exemplo, no final da nossa gestão, que nós tivemos a oportunidade de encaminhar um projeto de lei aumentando o número de membros do tribunal. Porque nós estávamos, em 1989, passamos os membros do tribunal de 22 para 27. Naquela ocasião, em 89, a distribuição era de mais ou menos 5.000 processos. Em 2001, por aí, a distribuição já estava se aproximando de 30.000, na verdade eram 27.000, e continuavam os mesmos 27 membros. Então, cogitou-se o seguinte, a carência orçamentária era significativa. O presidente que me sucederia, a gente dialogava sobre isso e tal, então teve-se a ideia de fazer o seguinte, em 2001, serão criados 5 novos cargos, 3 tomando posse ainda neste ano, aí completava-se 30 membros, inclusive mais um do 5º Constitucional, e depois, até chegar aos 35, seriam nos anos seguintes, etc., etc. e tal. Mas de lá para cá, a coisa cresceu tanto, a distribuição dos 27.000 passou para 50, passou para 60 e tal, e por isso foi ampliado o número de desembargadores, atualmente parece que são 62, e o número de substitutos, que eram naquela ocasião 6, com tendência para 9 e tal, não sei se para 12, não me lembro bem, mas o fato é que havia necessidade. Durante o meu período como desembargador, e inclusive como vice-presidente, surgiram alguns conflitos entre a Ordem dos Advogados
e a presidência do tribunal, conflitos de ideias, né, de posicionamentos, mas que não comprometiam o funcionamento da justiça e tal. Mas não somente eu, como outros, atuavam para conciliar as partes, tudo no objetivo de que houvesse um melhor funcionamento, sempre num clima de respeito e tal. Eu era presidente da Ordem quando houve uma primeira greve de magistrados no Estado. E eu estava na sessão em que o tribunal apreciou as consequências, as repercussões dessa greve e tal e coisa. E eu pedi a palavra e tal, e atribuí a um gesto de insensatez uma posição de um determinado juiz sobre essa matéria e tal. E o desembargador Ungaretti, que estava lá, digamos, cometeu uma leve censura à minha intervenção, né? Porque eu estava julgando assim o advogado, etc, etc e tal. Mas isso não abalou absolutamente a amizade que eu tinha com ele, a admiração que eu nutria a respeito do desembargador Ungaretti, acompanhamos, etc e tal. Tanto que eu acabei, mais tarde, já no retorno à advocacia, a ser constituído pelo filho dele, mas a convite dele para ser advogado. E nos demos muito bem aqui no tribunal, etc e tal, debatíamos, tivemos a oportunidade de participar contemporaneamente por algum tempo no tribunal, né? Depois ele se aposentou mais cedo e tal, mas sempre nos demos muito bem. E eu tinha, sim, uma admiração muito grande por ele, assim como ele, acredito, tivesse por mim. Somente um magistrado com excepcionais sensibilidade e bom senso poderia proferi-lo. Não conheço as partes, nem os advogados, nem conheço os fatos, a não ser pelo minucioso relato que você fez, mas ao modesto professor de Direito de Família, que há tantos anos sou, e ao magistrado que às vezes ainda me sinto, impressionaram vivamente seu despacho e, sobretudo, a decisão de proferi-lo ainda mais nas circunstâncias em que tudo se passou. Um abraço do seu colega e amigo, Norberto Ungaretti. O desembargador que me sucedeu na presidência, o desembargador Amaral, eu trouxe para Sua Excelência um projeto de publicação de últimos julgados. Não tenho aqui um exemplar, mas lá estão. Só com o ementário, evidentemente, mas pelo menos refletindo a posição, não somente minha, mas da Câmara em relação a essas matérias e tal, né? E foi a minha despedida como julgador do tribunal. Eu tive a oportunidade de ser homenageado com a medalha João Batista Bonassis enquanto era desembargador e tal, e depois, quando deixei o tribunal, eu logo me inscrevi na Ordem, só não tive restabelecida aquela inscrição original, mas logo depois eu pude retornar à advocacia e retornei para fisicamente o escritório em que eu estava, e onde estava lá uma neta, esperando, surgia um cliente de vez em quando e tal, muito animada e tal, mas me saudou com efusão e disse que ela iria aprender, e eu disse, não, eu que vou aprender com você, vamos reiniciar uma nova etapa e tal. Depois veio o Nelson Luiz, que já veio com uma experiência do escritório do Sérgio Bermudes, onde ele trabalhou lá durante 2 anos em assuntos diversos e tal.